Mas vai lá, vamos ver o cara falando aí se o nazismo é socialista, comunista ou ateísta. Vamos ver. E aí, pessoal, tudo belezinha? Então, hoje a gente vai falar de uma das pseudagens mais... Pseudagem. Engraçado que eles falam pseudagem, Cris. Mas para mim, o que é pseudagem? Pseudagem é você falar as coisas com fonte e vozes da minha cabeça. E é exatamente o que ele faz nesse vídeo. Ele não traz fonte nenhuma, é tudo opinião dele. Eu acho isso, pensem comigo, vamos raciocinar. É tudo com base nisso. E aí ele diz que os outros usam de pseudagem. Eu nunca vi tanta pseudagem igual acontece no meio ateu, cara. Vagabundas da história da humanidade. O tal do nazismo de esquerda. Você já ouviu falar? Então, galera, muita gente olha para o nome, por exemplo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e já pensa. É socialista no nome? Desculpa. Gente, vocês percebem... Desculpa. Entenda esse termo. Partido Trabalhista. Significa PT. Tá? Todos os regimes totalitários tiveram a mesma sigla. Só para vocês terem uma ideia. Sabe o que quem eram os bolcheviques? Né? Aliás, o que significa sovietes, Robson? Né? Os bolcheviques eram os trabalhadores, né? A maioria, né, dos trabalhadores, e os sovietes, né, o Partido Soviético era exatamente PT, Partido Trabalhista. Soviético significa isso, trabalhadores, tá, gente? Caso vocês não saibam. Todos os regimes totalitários vêm com a mesma pseudagem, viu? Que é o quê? PT. O que era o nazismo? Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Só isso, mais nada. Pode falar aí, Robson, desculpa. Só pode ser de esquerda? Mas será que a coisa é realmente tão simples assim? Bom, a verdade é que esse nome ele acaba confundindo muita gente. Verdade. Confunde ninguém, não. Confunde você, Cris? Nenhum. Tá muito bem claro. Muito bem claro. Não confunde, não. Qual foi só para vocês terem uma ideia, qual que foi o primeiro eixo, né, na Segunda Guerra? Sabe qual foi? Nazismo, fascismo e comunismo. Foi Rússia, Alemanha e Itália. Por que será? Depois que a Alemanha se revoltou contra, né, a Rússia. Aí perceberam que a Rússia era mais poderosa que eles. Né? Aí perceberam que o bigodão, tinha o bigodinho, né, Robson, na Alemanha, mas tinha um bigodão lá na Rússia, que falava assim, ó, vem, pode vir. Senta essa afa aqui, pra você ver o que acontece. Entendeu? Mas a primeira aliança que teve na Segunda Guerra foi o quê? Os soviéticos, os nazistas e os fascistas, meu amigo. Por que será, Robson? Por que será? Me explica por que será. Vai lá, continua. E tem até quem use isso para quê? Para espalhar teorias conspiratórias, bostejar por aí, né? Só que, quando a gente olha para a história de verdade, dá para ver claramente que o nazismo não tem nada a ver com o socialismo que a gente conhece. Não, o socialismo que ele conhece. Ele poderia ter falado assim, né? Não tem nada a ver com o socialismo que eu conheço, porque o socialismo que ele conhece mais para frente eu vou mostrar de onde que ele tirou o socialismo que ele conhece. O socialismo que ele conhece mesmo não tem nada a ver, porque o socialismo que ele conhece ele tirou não sei de qual orifício, porque não condiz com a realidade, né? Exatamente. Então, bora esclarecer essa história de uma vez por todas? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os fatos, tá? Fatos. Vai mostrar os fatos. Tá? Vou desmontar essa pseudagem sem vergonha, barata, e fazer você entender direitinho por que o nazismo ele era uma ideologia de extrema direita, tá bom? Segura aí. E eu nem vou entrar nesse mérito. Eu já disse que no início da live eu nem vou entrar nesse mérito se é de direita, se é esquerda, mas negar que é socialista, aí não dá. Né? Não, Robson, mas aí eu assim, me desculpa, mas aí eu vou entrar assim por opinião própria, cara. Velho, direita é descentralização de poder, cara. Esquerda é centralização de poder. Entenda, uma coisa não bate com a outra.
Não é nem a questão se é melhor ou é pior. Eu não estou entrando na questão, ó, esquerda é melhor, direita é pior, ou direita é melhor, esquerda é pior. Estou falando de conceito. A direita não prega centralização de poder. É descentralização de poder. A esquerda prega o quê? Centralização de poder. O que o nazismo era, gente? Entendeu? Então você vê como o cara não tem a mínima ideia do que está falando, a besteira que está falando. A questão não é, se não for socialista, de direita, extrema-direita, qualquer coisa, não é. Entendeu? Essa é a realidade. Não é porque eu sou ou não sou. O que eu quero mostrar aqui é que, de fato, é socialista. Agora, se tem algum jumento aí que acha que socialismo é de direita, aí já não, já não é comigo, né? Aí já é questão psiquiátrica. E que vem muita informação importante, tá? Tá, agora pensa comigo aqui. Se o nazismo... Olha só as fontes dele. Eu tenho o vídeo todo assim, pensa comigo aqui. E ele começa a explanar sobre a questão. E depois a pseudagem é nossa. Entendeu? Se o nazismo fosse realmente de esquerda, ele não teria tanto ódio do socialismo, do comunismo, né? Mas a realidade, galera... Peraí. Aí você viu como ele falou socialismo, engasgou, falou comunismo? Você percebeu isso aí? Entendeu? Uma coisa não está atrelada à outra, gente. Uma coisa não está atrelada à outra. O fato do nazismo supostamente ter ódio do comunismo não quer dizer que eles não eram socialistas e que eles não tinham aspectos, né, de esquerda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, cara. Isso aí... Bom, o Robson vai mostrar daqui a pouco que o Stalin perseguia comunista. O próprio Stalin fazia isso. Hitler, ele era completamente anticomunista e via o marxismo, inclusive, como um inimigo mortal. E só para você... De fato, é o que eu falei. Ele escreveu mesmo na obra dele lá, Mein Kampf, que ele odiava o marxismo. Só que o marxismo, né, nem todo socialismo é marxista. O cara não sabe disso. Ele acha que é tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Para ele é comunista, socialista, marxista, é tudo a mesma coisa, esquerdista, é tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Robson, o Antônio Gramsci, ele era socialista. As ideias dele eram muito diferentes do marxismo. Só para você ter uma ideia, né? Por exemplo, e contra as ideias comunistas, às vezes, porque o comunismo queria tomar a força, né? Os poderes do Gramsci falava que não, tinha que tomar pelo intelecto, né? Então, assim, a visão de Antônio Gramsci, que era de esquerda, era diferente de muitos comunistas. E tanto que diga-se de passagem, a visão de Antônio Gramsci deu certo, né? Então, ele não sabe, cara. Para ele dá a impressão que é tudo a mesma coisa. Comunista, socialista, marxista. Sabe que marxista é uma vertente uma vertente. Exatamente. Marxista é uma ideologia. Ideologia. Os governos não são governos ideológicos. Entendeu? Não tem governo pautado em ideologia. Marxismo é uma ideologia. Agora, socialismo não é, nem todo socialismo é necessariamente marxista. O socialismo de Hitler mesmo, né, era diferente do socialismo. Eu vou mostrar daqui a pouco, vou mostrar com fontes, espera aí. Pra vocês terem uma pequena ideia, ele chamava o comunismo de ideologia judaico-bolchevique. Vocês sabiam disso? E ele vivia dizendo que precisava destruir... Sim. Sabe por quê? Porque foram os sionistas quem financiou a Revolução Russa, cara. Por causa disso. Isso é histórico, cara. Isso é histórico. Aquele grupo lá, como que é aquele grupo de espionagem lá de Israel? Esqueci o nome agora, me deu um branco. A polícia secreta lá de espionagem lá de Israel. Quem lembra? Fala aí no chat aí. Coloque aí no chat aí, por favor. Caramba, deu branco. Gramsci. Não, como que é não, mas tá falando Antônio Gramsci, né?
Mossad. Isso, Mossad. O Mossad, o início dele foi com o pessoal lá, os grupos que ajudaram a derrubar os czares. Então, o Mossad nasceu na União Soviética, na Revolução Russa, o Mossad. Qual que é a origem? A raiz do Mossad, onde começou os grupos lá de sionistas que se uniram com os revolucionários da União Soviética. O Mossad nasceu lá. Por isso que, como o Cris falou, por isso que Hitler odiava eles. Não, foi porque assim, Robson, o que aconteceu? Os sionistas, na época, estavam em meio à Primeira Guerra Mundial e o Império Austro-Húngaro, né, precisava de o quê? Dinheiro para a guerra. Quando você vai para a guerra, a gente precisa de dinheiro. Eles contavam com a ajuda dos sionistas, e os sionistas decidiram o quê? Não financiar o Império Austro-Húngaro e decidiram financiar o quê? A Revolução Russa, entendeu? E aí o Império Austro-Húngaro perde a Primeira Guerra. Por isso, exatamente por causa disso que veio o ódio do Bigodinho contra os judeus. O ódio do Bigodinho contra os judeus foi por causa exatamente disso. Ele queria o quê? Que na Segunda Guerra os judeus pagassem pela derrota da Primeira Guerra. Por causa disso, entendeu? Quando foi criado o Estado de Israel, os primeiros grupos de israelenses de ir para lá eram os israelenses russos. Sim. Grupos, famílias que viviam na União Soviética. E algumas, poucas famílias que viviam no resto da Europa. Mas a massa mesmo, a grande, veio da União Soviética. Né? Aliás, aquele conselho sionista que teve, como que era o nome lá? Que eu esqueço o nome, Robson. Ai, cara. Que eles falam que nem existiu, que agora que foi na Rússia, né? Puta, depois eu lembro, aí eu falo. Como Nossa Senhora falou, velho, os males da Rússia, ia se esparramar pelo mundo. Quase tudo que tem de ruim hoje aqui veio daquela porcaria lá. Eu estou falando da Rússia enquanto União Soviética, não tem nada a ver, nada com a Rússia de hoje, né? Destruir essa ameaça. E não ficou só no discurso. Não, galera. Quando ele chegou ao poder, ele perseguiu e matou milhares de socialistas, milhares de comunistas, de sindicalistas lá na Alemanha. Assim como Stalin também matou na Rússia, cara. Gente, não tem nesse mundo gente que matou mais comunista do que os próprios comunistas. Não tem. Eles assim, ó, eles assumiam o poder, matavam os adversários dentro do partido. Exatamente. O partido era dividido em 2, 3 alas dentro do partido. O cara assumiu o poder, matava o restante das outras pessoas que estavam do partido, que era contra ele. E o que eu vou falar de agora em diante aqui vai ser com base nesse livro aqui, ó. E isso aqui não é pseudagem. Esse livro aqui, o que é esse livro aqui? O Livro Negro do Comunismo. Tem PDF para baixar na internet, baixem e leiam, por favor. Vocês verem como que nasceu esse fenômeno do ateísmo que tem hoje, como foram os regimes comunistas. Esse livro aqui é muito bom. O que é esse livro aqui? Quando caiu o muro ali, caiu a União Soviética, por um breve período, ficou fragilizado ali, entendeu? A KGB ali ficou sem ter o controle. E teve alguns ali, acho que foram 3, se eu não me engano, 3 repórteres e historiadores tiveram acesso ao arquivo secreto da KGB. E com o que eles encontraram dentro do arquivo da KGB, eles escreveram esse livro aqui. Então, o que é relatado nesse livro é tudo com base em documentos primários, fonte primária. São coisas assim, são números, por exemplo, os números, os dados, as informações, é tudo com base em fonte oficial. E aqui mostra como que o comunismo é uma desgraça. E como que ele, ao longo de 70 anos, ou seja, ali entre a Revolução Russa e a queda do Muro de Berlim, ele matou mais do que todas as guerras desde Jesus Cristo até hoje, as guerras religiosas. Né? Então, com base nesse livro aqui, eu vou botar alguns contrapontos aí. A União Soviética e a Alemanha nazista. Em primeiro lugar, eles eram parceiros. Eu não sei se esse carequinha aí sabe. Eles eram parceiros, eram aliados.
né? Vai procurar saber, meu amigo, sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop, que foi assinado ali em 1939. Ô, Robson, vai falando aí que eu vou ali atender o telefone e já vem. Em 1939, os soviéticos e os alemães firmaram um acordo, um pacto. O que dizia esse pacto aqui? Né? Deixa eu dar uma olhada no chat, porque isso aqui eu quero comentar com o Cris junto aqui. Não, Maria, não. Vamos falar um pouco sobre essa desgraça aqui, entendeu? Vamos falar um pouco sobre essa desgraça. O povo precisa saber sobre essa desgraça aqui para ficar alertado, entendeu? Vou falar sobre Apocalipse, não. Vou falar sobre essa desgraça para o povo ficar alertado, tá? Para não ser alienado igual você. Esperar o Cris voltar, que eu quero comentar isso aqui. Que ele estava falando agora há pouco a questão da Polônia. Então é isso. Tem esse bebê feio que os caras não querem assumir. Ô, cambada de ateu, assume, esse bebê é de vocês, cara. Pega e cria, adota, pega ele. É de vocês. Entendeu? Esperar o Cris voltar, galera. Vou para comentar isso aqui. Dá uma boa tarde para quem chegou depois. O William, o Alexandre Godeiro, o Wanderlei Garcia, o exegeta mais roliço de todos os tempos. Até sei quem que é, imagino. Cadson. Quem mais está aí? Alex Alves, Valparaísista. Quem mais chegou depois? Maria Rosa. Gi Jogo. Opa, Tiago Amorim, boa noite. Fábio Augusto. Então, vamos lá, acho que o Cris não vai ter. O Eduardo Fernandes. Vamos lá, então. Quando o Cris voltar, a gente retoma isso aqui. Então, Carequinha, vai pesquisar sobre esse pacto aqui, entre soviéticos e alemães. Esse pacto dizia respeito, né? Ambos, os dois, queriam invadir a Polônia. Então, vamos lá, estuprar a Polônia. Quem que vai estuprar? Eu ou você? Vamos fazer um pacto. Eu pego, estupro uma parte e você estupra a outra. Vamos, pode ser assim? Eles fizeram um pacto. Esse pacto dizia, ó, a União Soviética vai invadir a Polônia pelo oeste. A Alemanha invade a Polônia pelo leste. E aí a gente divide a Polônia, né? Os nazistas cuidam de uma parte, os comunistas cuidam da outra parte, né? Que coisa linda. Olha só aqui como eles se odiavam. Voltou aí, Cris? Voltei. Estou falando para o Carequinha e estudar, né, a questão do pacto Molotov-Ribbentrop, que foi o pacto para quê? Ó, os dois, a União Soviética e a Alemanha, queriam invadir a Polônia. Ó, eu vou invadir. Não, eu vou na frente. Como é que a gente faz, irmão? Vamos fazer assim? A gente divide no meio. Você invade uma parte, eu invado a outra e a gente não briga. Pronto. Aí a Polônia, a União Soviética invadiu a Polônia por um lado, a Alemanha invadiu pelo outro e pronto. Olha só como eles eram inimigos, que se odiavam. Nossa, se odiavam. Bom, você vai chegar lá, né, também. Não, e esse pacto ainda previa cooperação econômica entre os dois. Exatamente. Né? Em 1941, né, teve um pacto, um fornecia para o outro petróleo, grãos, metais, e tinha esse pacto. Olha só como eles se odiavam, Cris. Isso aí só foi acabar em 1941, quando a Alemanha resolveu invadir a União Soviética. Por quê? Porque comunista é tudo pilantra. É tudo traíra, não dá para confiar em comunista. Não que eles se odiavam, é porque eles são tudo pilantra. Se você confia no comunista, ele vai te matar pelas costas, vai te esfaquear. Foi isso que aconteceu. Eles estavam de beijinhos, amores, fazendo carícias um com o outro. Aí os alemães foram, esfaqueou pelas costas. É assim que acontece com um comunista. Não é que eles eram inimigos, né, Cris? Não, exatamente.
Eu não sei se o Robson vai chegar lá também. Aí tem o outro lado da história. Porque antes de Hitler, depois que ele chega no poder, né, a maioria das ideias ele pegou de um ídolo dele, Robson, que era lá na Itália. E só para vocês terem uma ideia, quem chama direita de fascista, né, direita de fascista, Adolf Hitler, ele tinha uma estátua de Mussolini no escritório dele, só para você ter uma ideia. Então você vê como o eixo dos três era ligado: fascismo, nazismo e o regime soviético. Né? Lembrando, o que eu estou falando aqui não é para dizer que é de esquerda ou de direita. O que eu estou querendo provar aqui é que é socialista. Aí, se tiver algum ajumentado da cabeça que acha que existe um socialismo de direita, aí, como eu disse, não é problema meu, é problema de psiquiatra. Mas que era socialista, era. E o cara carequinha do Vita querendo negar isso. Né? Então, meu amigo, eles não se odiavam, eles se amavam. Mas o que acontece é que comunista é traíra. De modo geral, porque né, são ateus. Ateus, qual que é a moral que eles têm? É moral privada, particular. É relativa a moral. Então, eles se amavam. Mas o que acontece é que um traiu o outro. Né? Se você pegar se você pegar no Brasil, Robson, se você pegar desde os anos 90 para cá, quantas mortes aconteceram aí que não tem nem explicação? Vamos procurar sobre justiciamento. Aqui, esse filme mesmo que teve Ainda Estou Aqui, que conta a vida do... Como que é o nome do rapaz lá que morreu? Eu não sei qual que é o nome dele. Eu não sei qual que é, eu não assisti o filme. Vocês lembram o nome do rapaz que morreu, que originou o filme lá Ainda Estou Aqui? Qual que é o nome dele? Esse cara, de fato, se eu não me engano, ele foi morto pelos militares. Rubens Paiva, né? Isso, valeu, Luciano. Ele foi morto pelos militares. Mas ele já estava jurado de morte pelos comunistas. Já queriam justiciar ele, ele ia ser morto por um lado ou pelo outro. Ele já tinha sido considerado traidor. E já tinham condenado ele a justiciamento, é o nome, justiciamento. Todo mundo isso, Rubens Paiva, exatamente. Os comunistas já tinham condenado ele à morte. Se ele não fosse morto pelos militares, seria pelos comunistas. Né? E, se eu não me engano, é Val Palmares que queria matar ele. Val Palmares, se eu não me engano, se eu não estiver fazendo aqui acusação errada. Mas, Val Palmares da Dilma Rousseff. E, cara, a gente tem um caso nos anos 90 aí de um prefeito aí que morreu aí, cara. Que era comunista e morreu. A gente vê, né? A gente começa, como eu falei, Cris, a gente joga assim, é tipo jogar água benta no demônio, isso começa a se espernear. Eles não aceitam, é negacionista. Negacionista. Isso que eu tô falando, Maria Garcia, é fato. É fato. Se quiser, depois eu faço um vídeo mostrando as fontes aqui, né? Tem fontes aí de comunistas famosos, políticos, que hoje dizem isso. Não, o Rubens Paiva ele já tinha sido condenado por nós. A gente ia justiciar ele, se ele não fosse morto pelos militares. Isso é fato. Você quer negacionismo? Então fica com o negacionismo, fica com a pseudagem, como diz o Careca aqui, né? Vamos continuar aqui. Um exemplo claro disso aqui foi a Noite das Facas Longas. Vocês já ouviram falar? Lá no ano de 1934. Nessa época, tinha uma ala do Partido Nazista, liderado lá pelo Ernest Röhm, que ele defendia ideias mais voltadas ali para os trabalhadores, realmente. Por quê? Porque ele queria mudanças econômicas mais radicais. O que o Hitler fez, galera? Ele mandou matar todo mundo. Foi todo mundo de arrasta para cima. Isso porque ele já estava fechando aliança com empresários, com militares. Meu Deus do céu, cara. Para de falar merda, velho. A questão é que existiam dois partidos praticamente na época. Dois partidos. Os dois. Um era socialista, só que o outro estava ligado ao comunismo soviético. Entendeu ou não? O outro está totalmente ligado mesmo ao comunismo soviético. E o nazismo, um partido nacional mesmo da Alemanha. Cara, entenda, Hitler subiu ao poder praticamente com um golpe de Estado. E ele começou a eliminar todos que se opunham a ele. Não interessa se o cara é do mesmo partido, da mesma ideologia ou da mesma facção, cara. Aquele partido ali
financiado pelos soviéticos, esse que ele está falando que mandou matar, poderia se opor a ele futuramente, cara. Puta que pariu, velho. Isso é história. Entendeu? Como que é a parada? Ele só tirou da frente dele alguém que futuramente poderia tirar ele do poder. Não interessa se tinha a mesma ideologia ou uma ideologia diferente. Essas pessoas eram financiadas pelos soviéticos. Ele falou, amanhã esses cabras financiados pelos soviéticos me tiram do poder. Eu vou eliminar eles agora, entendeu? Por isso, por exemplo, que o Hitler desarmou toda a população quando ele entrou no poder. Porque ele já tinha em mente pegar e levar os judeus, né, como escravos. Agora, imagina se os caras têm arma. Entendeu? Por isso que ele faz a campanha do desarmamento. Quando eles começaram, né, a levar os judeus para o campo de concentração, os judeus não tinham como se defender. Você entendeu qual que é? Esses cabras, gente, ô Robson, é tão maligno o negócio que eles não pensam no agora, não pensam no dia do amanhã, eles pensam no dia depois de amanhã. Eles já pensam lá na frente, o que pode acontecer. Entendeu ou não? Por que você acha que eles estão querendo prender o Bolsonaro hoje? Por que eles estão correndo aí para prender o Bolsonaro? Porque estão pensando na eleição de 2026, cara. Esses caras pensam... Puta que pariu, mano. Não, e dá dó desses ateus que ouvem um cidadão desse aqui. Porque qual que é a narrativa que ele está querendo convencer o povo? É que Hitler matava as pessoas porque não gostava da ideologia da pessoa. Você acha que ele matou essas pessoas que ele falou aqui? Você acha que Hitler matou porque, eu não gosto, eles são de esquerda, eles são socialistas, e eu sou de direita, eu vou matar eles porque eles têm ideologia diferente? Meu Deus. É como o Cris falou, é uma questão de poder. Ele queria ser um ditador. Ditador não permite opinião diferente dentro do partido dele. Tem que ter um partido único, e o partido único tem que pensar todo mundo igual. Basta ver a China. Basta ver Rússia, Cuba, né? Ele não queria nada que parecesse muito revolucionário. Ele matou porque não... tá vendo? Dá dó do povo que ouve um cara desse. Qual foi o empresário? Qual foi as empresas que Hitler fechou? Aliás, diga-se de passagem. Não, vai falar disso aqui. Questão de empresas, empresários. Alguma coisa aconteceu aqui no Brasil, igualzinho com o governo Lula, né? Fechar a parceria com empresas. Né? Isso aí também não quer dizer que não seja socialista, tá? Mas vai lá. Atrapalhando seus planos. Cara, não tem gente que... Como eu falei, tem gente que matou mais comunista do que os próprios comunistas. Até mesmo na Revolução Francesa lá, você não vê? Teve os jacobinos e os... Como que é o nome do outro lá? Os jacobinos e os... Gerondinos. Os jacobinos, se eu não me engano, os jacobinos perseguiram, matou, prendeu todos os gerondinos. Eles estavam juntos, tomaram o poder, vão matar os outros. Isso é normal. Comunista é normal, não dá para confiar em comunista. Não dá para confiar, porque quando ele chega ao poder, ele começa a matar quem pensa diferente dele e quem pode se tornar no futuro um adversário dele. Isso que eu vou falar aqui, é só limitado à União Soviética. Eu poderia falar de outros países que tem naquele livro que eu mostrei, o livro negro do comunismo. Eu só vou me limitar à União Soviética. Na União Soviética, teve o chamado expurgos de Stalin. Entre 1936 e 1938, Stalin ordenou a morte de milhares de membros do próprio Partido Comunista, incluindo veteranos de guerra. Ele matou por quê? Porque ele não gostava da ideologia dos caras? Não, a ideologia era a mesma. Ele matou porque ele considerava um adversário, um perigo. Trotsky, o caso mais conhecido, mais emblemático, foi exilado e depois morto no México, por ordem de Stalin. Nikolai Bukharin, Zioniev e Kamenev, antigos bolcheviques executados nos julgamentos de Moscou. E milhares de oficiais do Exército Vermelho acusados de conspiração. Não tem gente que matou mais comunista do que os próprios. Quem matava comunista, Cris? Era comunista. Comunista. No caso de Trotsky, eu sempre sei falar o nome dele aí, cara. Mano, foi ele quem levantou. Ele era um pensador mesmo, tá? Porque o Stalin era um nocegão, né? O Stalin era meio nocegão, assim, era tipo Lula mesmo, sabe assim?
E o Stalin era sanguinário. O Trotsky, que ele já era mais da filosofia, tal, foi ele que levantou o Partido Comunista lá na Rússia. Só que o Stalin percebeu, cara, esse cara é mais inteligente que eu, entendeu? Não, eu vou ter que matar esse cara, senão daqui a pouco ele toma o poder. Aí o cara se exilou no México, o Stalin mandou o pessoal ir até o México atrás dele para matar o cara, meu. Calma aí, Maria Garcia, você tá passando mal? Toma um chazinho de camomila, um chazinho de maracujá, calma o coraçãozinho. Porque a gente vai jogar um monte de verdade na sua cara aqui mesmo. Hoje é dia de passar a esfregar na cara de comunista. A ideologia que você defende é genocídio. E na cara de ateu, né? Vamos continuar ouvindo aqui a pseudagem do careca aqui. Então, fique claro isso. Ninguém matou mais comunista do que próprio comunista. Isso é normal. É normal. Não dá para confiar em comunista. Não dá. Ou seja, o nazismo nunca teve nada de socialista de verdade, galera. É esse que é o meu problema. Entendeu? Não é a questão se é de direita ou de esquerda. O meu problema é o cidadão aí afirmar que não tem nada de socialista. Aí tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo, né? Tá de brincadeira, né? E você percebe que ele traz alguma fonte, Cris? A fonte é... Pega o teu gato aí e mostra aí, Robson. Não, daqui a pouco eu vou mostrar no vídeo aqui. Vai estar no vídeo aqui, a fonte. Você vê que ele fala assim, ó. Adolf Hitler começou a fazer um conluio com as empresas, mas é realmente isso que o socialismo prega, gente. Estatização é o comunismo, tá? O socialismo prega esse conluio com as empresas. Ele não prega exatamente estatização. Ele prega que as empresas trabalhem para o Estado, entendeu? É isso, por exemplo, que o Mussolini fez, cara. E onde surgiu a figura, por exemplo, do sindicalista? O que era o sindicato lá no fascismo, lá na Itália? Era um braço do Estado dentro das empresas, entendeu? E não era para, diga-se de passagem, não era para ficar comandando as empresas, era para comandar os trabalhadores. O sindicato comandava os trabalhadores. Era uma forma o quê? De ficar em si, de comandar, né, mesmo as pessoas. É o que o comunista gosta de fazer. E o outro falando aqui, Stalin, Mao, Pol Pot, quanta gente essa turminha do amor matou. Daqui a pouco eu vou mostrar. Eu vou mostrar sem pseudagem, vou mostrar com fontes primárias, né? Daqui a pouco eu mostro, questão de números, né? E a gente vai ver quem matou mais, se é ateu ou religioso. Eles gostam muito de fazer live assim, né, Cris? Quem mata mais? Quem tem mais ódio? Ateu ou religioso? Eu vou botar os números aqui, os oficiais aqui, né? Ele sempre teve muito mais alinhado com o conservadorismo e a defesa da hierarquia. Meu Deus do céu! Puta que lá merda, velho. Calma o coração, calma o coração. O cara que pregava eugenia, Robson, o cara que pregava eugenia, o cara que olhava assim e falava, o cara tem deficiência mental, tem que ser eliminado. O cara é conservador. Cara, você tá de brincadeira, velho. Você tá de palhaçada. Um vídeo desse tinha que ser denunciado, Robson. Tô falando sério, um vídeo desse tem que ser denunciado. Uma coisa é o cara não gostar da direita, não gostar do conservador. O cara fala que Hitler é conservador, mano. O cara pegava o aleijado e mandava para a câmara de gás porque era aleijado. Que conservador que é esse aí, Robson? Conservador. Ele conservava a desgraça que alguém criou um dia, ele conservou. Tem muita gente conservando essa desgraça até hoje, né? Tem. E é social. Jesus, cara. Um vídeo desse é que tinha que ter. Um vídeo desse aí tem que ser denunciado. Mas não o YouTube deve estar tendo orgasmo múltiplo lá com esse vídeo aí. Você acha? É capaz de denunciarem o nosso aqui, o nosso ser tirado, você vai ver. É bem capaz mesmo. É capaz de eu tomar um strike ainda, cara. Meu Deus do céu. Vai lá, Robson, continue. Bem longe de luta de classes, que é o que vai basicamente definir a maioria das alas da esquerda. A luta de classe, é aquilo que eu falei. O cidadão, ele acha que vai existir um dia um regime socialista e durante o regime socialista vai ter luta de classe dentro do regime. Meu Deus do céu, mano. Entenda, cidadão. Luta de classe. Deixa eu explicar isso aqui. Não, deixa eu explicar muito bem para a Maria Rosa. Luta de classe é um meio para chegar a um fim. Por que você acha, Cris,
Fala para mim uma coisa. Na China, na União Soviética, existe movimento LGBT? Não. Não. Na China e na Rússia. Na China e na Rússia, existe movimento feminista? Não, também não. Na China e na Rússia, existem movimentos raciais? De jeito nenhum. E por que no Brasil tem um monte disso? Porque Porque são tudo massa de manobra. Manobra. Eles são usados, são todos usados como bucha de canhão, incluindo esses padres retardados da teologia da libertação. Eles são usados como bucha de canhão, como meio. Quando o regime for instituído, eles serão os primeiros a tomarem na tarraqueta. Vai tudo pro paredão. Vai tudo pro paredão. Igualzinho em Cuba. Cuba foi assim. Cuba, todos eles foram tudo pro paredão. Mas esse carequinha, ele acha que um dia vai existir um regime, um governo socialista que vai permitir lutas de classe dentro do país. Não vai ter luta de classe, Robson. Só vai existir uma classe só. Sabe qual é a classe? Dos miseráveis. Não vai ter como ter luta de classe. Chega a dar dó de um rapaz desse, porque é ingenuidade demais, é muita ingenuidade. Robson, tem luta de classe lá em Cuba? Não tem, só tem uma classe, só tem favelado. Um dia teve. Depois que implantaram o poder lá do comunista, acabou. Acabou a luta de classe. Porque luta de classe é apenas um meio. É isso que Marx defendia, meu irmão. Acho que ele nunca leu uma obra de Marx. É isso que Marx defendia. Nós devemos usar as classes para chegar ao marxismo, ao comunismo. É um meio, meu irmão, não é uma finalidade. Putz, grilo, é fogo, né? Cara, comunista não luta por causa, ele se apodera das pautas. Entenda isso, gente. Comunista não luta por causa, ele tá pouco se lixando se você é mulher, se você é gay, se você é miserável, tá pouco se lixando. Dá uma olhada no Lula lá, cara. Você acha que ele tá preocupado se alguém tá passando fome? Ele tá comendo a picanha dele lá, que se for da Janja, tá lá, mano, ó, viajando para tudo quanto é lugar, gastando seu dinheiro. Foda-se agora o preço das coisas. Eles não estão preocupados com isso, mas no discurso é bom, Robson. Quando pega isso aqui, ó, isso aqui, ó, microfoninho aqui, ó. É porque nós lutamos pelos trabalhadores, pelos miseráveis. É desse jeito. E eu não vou descansar enquanto não acabar com a miséria desse país. É assim, cara. Entendeu? É assim. E aí tem a Márcia Garcia que cai nessa conversinha do Lula, né? Tadinha dela. Ela acha que ele pensa igual o cidadão aqui. Não, daqui a pouco ele vai entrar nesse tema aí de que o socialismo pega todo mundo igual, né? E vocês vão ver a contradição dele aqui. Enfim, dá dó, chega a dar dó desse rapaz aqui, sinceramente. Lutas de classe, é o que eu coloquei aqui, observação. Não são, lutas de classe são um meio para chegar ao fim. Nazistas queriam uma normatização da nação, literalmente todos iguais. É isso que os nazistas queriam. O que o comunismo prega? Todo mundo igual. E o que o nazismo queria? Literalmente todo mundo igual, ou seja, todo mundo ariano. Qual que era a mentalidade dos nazistas? O dia que for todo mundo ariano, não vai ter mais classes, hierarquia, vai ser todo mundo uma raça só, uma raça superior. Entendeu? E é isso. E de onde vem essa ideia de todo mundo igual? Entendeu, não? E é isso que ele queria. O que Hitler queria? Todo mundo igual. Ó, eu não quero ninguém com deficiência, eu não quero negro, eu não quero cigano, eu não quero católico, eu não quero judeu, eu quero todo mundo ariano. Pronto. Ariano e nazista. Todo mundo igual. A única diferença sem divisão de classe, todo mundo igual. A única diferença é que o comunismo em si não liga para a raça, liga exatamente para a questão da classe social, que ele quer todo mundo miserável. Só isso, mas não. Entendeu ou não, Robson? Então, por isso que o nazismo se diferenciava nesse quesito. O nazismo, ele queria a igualdade da raça, né? E o comunismo em si queria o quê? A igualdade social, que era todo mundo miserável. Só isso. Exatamente isso, Luciano. É isso que esse pessoal não entende. Por exemplo, eu tenho dó desse pessoal da teologia da libertação. Esse padre Júlio Lancelotti, esse povo aí. Porque eles defendem algo que um dia, se for posto em prática, vai botar eles tudo no paredão. Eles vão ser o primeiro a ir para o paredão. Dá dó.
Agora, se o nazismo fosse socialista de verdade, pensa comigo de novo. Olha lá, de novo, pensa comigo. E a pseudagem é dos outros, não é dele, não. Pensa comigo. De novo aqui, tá? Ele teria feito o quê? Estatizado fábricas, distribuído terras, coletivizado a economia, certo? Mas Cara, me diga qual regime comunista distribuiu terra para alguém, Robson? Você lembra de algum aí ou não? Algum regime socialista, comunista que... cadê a Márcia Garcia? Só regime católico que era o feudal. O único que eu conheço que distribuiu terra. Regime feudal. Me mostre um regime comunista que distribuiu terra pro povo, rapaz. Tá o que eu tô falando, Cris. É uma utopia o que esse rapaz fala aí, tá defendendo. É utopia. O que ele tá falando na prática aí nunca existiu e nunca vai existir e não existe. É utopia. Eu vou até botar aqui uma homenagem a ele. Vou botar aqui um fundo aqui, ó. Cadê? Peraí. Aí, o PT ficou 16 anos no governo e não distribuiu uma terra para ninguém. Cara, não distribuiu nada. O Bolsonaro distribuiu mais títulos de terra do que o PT em 16 anos. Só para vocês terem uma ideia, cara. O Bolsonaro, que é o fascista, taxista, distribuiu mais títulos de terras, Robson, do que o PT em 16 anos. Mano do céu, velho. Eu coloquei um fundo aqui em homenagem a ele aqui, ó. Aconteceu o exato contrário. Comunismo versus capitalismo, é aquilo que eu falei, eles não sabem, cara, que não são antagônicos. Ele acha que são coisas antagônicas, comunista e capitalista. Uma coisa é um regime de governo, o outro é um sistema econômico. Pode perfeitamente coexistir. Exato. Os nazistas implantaram, né, o chamado capitalismo de Estado, aquilo que a gente conhece hoje como metacapitalismo. O que é o metacapitalismo? É aquilo que o Lula fez durante, por exemplo, o mensalão. E surgiu aquele chamado campeões da produção, né? No que aconteceu durante o governo Lula? Surgiu JBS, surgiu Odebrecht, mas tudo o quê? Em parceira com o governo. É o que eu falei, Rabi, eles não estatizam empresas, eles fazem conluio, eles controlam empresas. Foi isso que os nazistas fizeram. O nazista realmente não estatizou, o Careca tá certo. Só que eles controlavam tudo. Eles mantiveram os meios de produção privados, mas sob o controle estatal. E o... Não, Cris, não, pelo amor de Deus. Ai, o que aconteceu na União Soviética é o que aconteceu com a China hoje. Quem que é dono do TikTok? É o governo? Não, dono do TikTok é um empresário bilionário, trilionário, que não tem concorrentes e que deve seguir tudo que o governo fala, inclusive ele é obrigado a fornecer informações para o governo. Ou seja, na teoria é privado, mas na prática quem controla? A China hoje é o maior exemplo daquilo que aconteceu na Alemanha nazista. Tem várias empresas privadas, mas essas empresas privadas não têm concorrentes, é o governo que manda, e o governo é tipo sócio. É o que aconteceu lá na Alemanha. Entendeu? Na China, a China estatizou as empresas lá? Não. Só que quem manda lá, igual o TikTok, se eu não me engano, foi proibido nos Estados Unidos por um tempo, porque os Estados Unidos alegava que se o governo chinês pedisse para o TikTok fornecer informações dos inscritos, a empresa era obrigada a fornecer todos os dados. Então, todas as empresas grandes que tem na China, primeiro, as grandes que eu falo, as grandes, os campeões lá, não tem concorrência, e segundo, são sócios do governo. É a mesma coisa que acontecia na Alemanha nazista, é o que acontece na China hoje. E o cara acha que, por não ser estatizada, não é comunista. Puta que merda. É o que o governo Lula quer fazer aqui com as redes sociais, velho. Você viu o discurso do Dino, quando ele chamou o pessoal ele queria acabar com o Uber e fazer um Uber dos Correios.
Exatamente, é o que eles querem fazer. Ué. Eles não querem todos os dados abertos das redes sociais para poder pegar qualquer dado de qualquer pessoa. É o que eles querem o quê? Controlar as empresas. Eles não precisam estatizar, porque eles não são administradores, são péssimos, por sinal, né? Se largar qualquer empresa na mão do Lula, ele falha a empresa em 2 meses, né? Qualquer desses comunistas, eles só precisam controlar. Queria falar para o Carequinha que o sistema lá capitalista da Alemanha é o mesmo sistema capitalista da China de hoje. A China não tem empresa estatizada. O que o Partido Comunista Chinês vai querer tomar conta de empresa? Para que ter dor de cabeça? Não é mais fácil deixar a empresa nas mãos de um cara inteligente, que manja, sabe tomar conta, e apenas, né, controlar e pegar uma parte do lucro? Não é melhor? Não é, Cris? O que é melhor? O governo ter uma empresa ou o governo deixar a empresa para o cara cuidar e ficar apenas com lucro? É melhor não ter dor de cabeça nenhuma. Carequinha burro. Propriedade privada, mas o Estado regulando a produção. O Estado alemão controlava a produção, mão de obra, os preços, tudo. E você vai dizer que isso é capitalismo? Pode ser capitalismo, mas é o chamado metacapitalismo, capitalismo de mercado. Não é capitalismo de forma alguma, capitalismo liberal. Agora pergunta para esse cara aqui se ele sabe a diferença de capitalismo liberal para um capitalismo de Estado. Para ele é tudo a mesma coisa. Falou capitalismo, é tudo a mesma coisa. E aí tem os exemplos que eu mostrei aqui, por exemplo, que aconteceu no Brasil, né? Os grandes campeões de mercado, JBS, Odebrecht, Globo. Vai ver o dinheiro que o governo investe. 80% vai para uma empresa só, que é a Globo, para fazer propaganda. Hoje a Rede Globo hoje, aliás, já foi também, né? Mas assim, hoje, principalmente a Rede Globo é uma rede de televisão do governo. É totalmente do governo. Ela é privada. Ela trabalha para o governo. É simples isso. Você não vai ver a Rede Globo falar um A do governo quando vai fazer alguma crítica, uma crítica ponderada, sempre mostrando que depois vai melhorar. Pode ver que é isso, né? Você já viu, Robson? Quando alguém na Rede Globo ali vai fazer uma crítica do governo, é pontual, mas sempre mostrando que vai melhorar, que vai dar certo, entendeu? É uma rede do governo. A Rede Globo hoje é do governo, entendeu? Só que não é estatizada. Simples. Então, segundo a lógica do Carequinha, a China hoje não é comunista nem socialista, porque não estatizou as empresas. A Xiaomi não é do Partido Comunista, o TikTok não é do Partido Comunista, essas empresas de carro aí, elétrico aí, nem sei o nome. BRD. Pelo amor de Deus, cada coisa, né? Muita burrice. O Hitler, ele fez o quê? Ele manteve a propriedade privada, ele fez aliança com os grandes empresários. É o que todo mundo faz hoje. Todo mundo faz hoje. Todo mundo, que é esperto, né? Só que a União Soviética também manteve a propriedade privada. A única coisa que ele fez foi colocar alguém dentro da sua propriedade. Sim, ele dividiu a sua propriedade. Quando caiu o Muro de Berlim, o que surgiu de famílias russas ali, bilionárias, trilionárias? Sim. Entendeu? Vai ver o tanto de famílias russas hoje que são trilionários, bilionários. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, parceria com o regime. Ai, meu cara. Empresas gigantes como a Krupp, como a Siemens, como a Volkswagen, por exemplo, elas cresceram muito durante o quê? Durante o regime nazista. Praticamente tudo monopólio. Você pega qual empresa que o regime nazista ali fez crescer? A Bayer, empresa de remédio Bayer. A Volkswagen, até porque o nome é carro popular, né? Carro popular, pegou o símbolo do carro popular e trouxe para ele. Ou seja, tudo monopólio. Tudo monopólio. Justamente porque o governo ele incentivava os negócios e garantia a mão de obra barata. Muitas vezes até escravizada lá dos campos de concentração. O que acontece na China? Se fosse um regime de direita, sabe como que ia ser o sistema lá? Liberal.
Liberal. Menos burocracia, menos imposto, menos interferência do Estado. Ia ser contrato de trabalho entre trabalhador e empresa. O Estado ia meter o dedo entre um contrato de trabalho, cada um ia ter o seu salário, o Estado não ia prefixar salário de ninguém. É o que acontece na China, gente. As empresas estão lá. As empresas estão trabalhando na China e os funcionários trabalham praticamente escravos nessas empresas. É só isso, mais nada. É o que acontece. Exatamente isso. Ó. E, igual o Thiago Amorim falou, esse caso do dono da Alibaba, se não me engano, ele desapareceu. Isso aí é a coisa mais comum que tem na China. Mega empresários, trilionários, dono de empresas enormes que desaparecem do dia para a noite lá na China. Coisa mais comum que tem. Vai ver tem um documentário que fala sobre isso aí. E você não Vira sabe. E mexe e desaparece. E literalmente desaparece mesmo. Não sabe o que aconteceu com o cidadão. O cidadão é trilionário, do dia para a noite ele some. Por que será? Né? Será que é porque contrariou o regime? E essas grandes empresas, Robson, as grandes empresas que tinham o conluio ali com o Adolf Hitler, sabe quem trabalhava nas empresas? Os judeus. Eles levavam os judeus escravos lá para trabalhar nas empresas. E você me diz, você acha que isso é um regime de direita? Tanto que tem o filme do Oscar Schindler, o que mostra exatamente isso. O que o Oscar Schindler fazia? Ele se fingia de estar do lado do partido, fazia conluio com o partido para pegar o máximo possível de judeus, trazer os judeus para trabalhar na empresa dele como escravo, para poder salvar aqueles judeus. Quem é de direita defende o capitalismo liberal, meu irmão. Totalmente oposto disso que ele está falando aí. Governo ajudando a empresa. Governo ajudando a empresa é socialismo. Burro demais. Como que é? Vou colocar como seria o ideal dentro de um regime dito de direita ou dentro de um regime capitalista ideal. Não teria Ministério do Trabalho, cara. Você não ia sindicato. Hoje, Robson, eu não posso. Só para vocês terem uma ideia como é o Brasil. O Brasil é um regime socialista nisso. Eu não posso pedir a conta no meu emprego se eu não for no sindicato e eles aprovarem que eu peça a conta. Entendeu ou não? E eu não posso negociar um salário diferenciado também por causa do sindicato. Pode também. Se meu patrão quiser me dar um aumento, pagar mais do que o normal, não pode. Não pode, tem que ter equiparação salarial. Só para você ter uma ideia, eu que estou há 10 anos no hotel que eu trabalho, estou há 10 anos lá. Quem entra hoje ganha o mesmo salário que eu. Por quê? Porque tem que ter equiparação salarial. Alguém acha justo isso? No socialismo é justo. Ele vai falar do sindicato, acho que ele vai falar do sindicato também. E vocês sabem por que esses empresários apoiaram o Hitler? Porque ele acabou com os sindicatos independentes. Ele proibiu greves, ele garantiu que os trabalhadores não tivessem voz. Isso beneficiava diretamente a elite industrial, que podia lucrar sem se preocupar com reivindicações por melhores condições de trabalho. Ou seja, enquanto o socialismo de verdade prega que os trabalhadores devem controlar os meios de produção, o nazismo fez o oposto. Fortaleceu. Cara, desde quando o socialismo prega que os trabalhadores... Aqui. Exatamente aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui funciona do jeito que ele está falando, aqui, ó. No País das Maravilhas funciona assim, do jeito que ele está falando. Qual socialismo prega isso, carequinha? O socialismo aqui, ó. País das Maravilhas. Você tá louco, velho. No socialismo, quem controla o meio de produção é o Estado. Que doideira que foi essa, cara, que eu escutei agora, velho? Que doideira! Nem a nossa amiga socialista aqui agora concorda com ele. Fala aí, cadê a Maria Garcia? Eu duvido que ela concorde com ele. Quem controla os meios de produção é o Estado, através de conluio com as empresas, estatização, seja lá o que for, mas é o Estado que trabalhador controla. O trabalhador não controla nem o salário dele, vai controlar o meio de produção. Puta que lá merda, velho. Meu Deus do céu. Mas sob um regime autoritário e militarizado. Então acabou com o sindicato independente. Outra coisa que deixa bem claro. Ele acabou com o sindicato independente e criou um sindicato do governo. O tal da frente, como que é o nome aqui? Frente Alemã do Trabalho. Ou seja,
O que o Hitler queria? Ó, esse negócio de sindicato está muito, muito esquisito, né? Porque cada sindicato é uma pessoa mandando, né? Muito poder na mão de uma pessoa só. Faz o seguinte, acaba com isso aí, vamos criar um sindicato estatizado. E pronto. Ele tirou o sindicato da mão de alguns e botou na... O que é isso? Né? Impossibilita de ser socialismo? O que foi copiado por Getúlio Vargas aqui, porque o sindicato, nesse caso, é nada mais que um braço do governo dentro das empresas para controlar os trabalhadores. Foi copiado por Getúlio Vargas aqui, tá? A gente era o modelo. É o que eu falo, o Hitler ele copiou muito o modelo de Mussolini, né? O Mussolini já tinha criado esse modelo de sindicato dentro da Itália, que é um braço do governo controlando os trabalhadores lá dentro, né? E é o que a gente tem hoje no Brasil, gente. Eu não posso pedir a conta no meu serviço, eu não posso ir lá falar assim, eu não quero mais trabalhar aqui, eu tenho que primeiro lá no sindicato pedir para eles, cara. É o que acontece no Brasil hoje. Pois é, ele acabou com o sindicato independente e criou um sindicato estatal. Que legal. Muito, muito liberal isso aí, né? Outra coisa que deixa bem claro que o nazismo não era de esquerda é a forma como ele via a sociedade. Olha só, velho. Nossa, isso aqui... dá vontade de pular da cadeira, mano. Deixa eu ver se eu tenho café aqui para me preparar. Peraí, deixa eu ver se o que ele vai falar agora é isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O que ele vai falar é Alice no País das Maravilhas. O socialismo, ele vê a sociedade como? Ele defende a ideia de que os trabalhadores do mundo, todos eles devem se unir, sem distinção de raça, ou de nacionalidade, ou de qualquer outra coisa. Já o nazismo era o exato oposto disso. O Hitler, ele pregava o quê? Um nacionalismo extremo, onde só os alemães, puros, tinham valor. Ele acreditava numa sociedade hierárquica, onde a raça ariana, né, estaria no topo e todos os outros, principalmente ali judeus, eslavos, negros, outras minorias, eram considerados inferiores. Isso não tem... Ele só não colocou o católico junto aí, né? Que o católico também era considerado inferior. Não, o católico, né? Menos que inseto para esse povo. Desgraça do caralho. O cristão você tirou de lado, né? Pergunta, se bobear, mas nada se bobear, ele vai dizer que Hitler é católico. A ver com a ideia de igualdade social que a esquerda defende. Cara, não tem um regime mais igualitário do que o nazismo. É tão igualitário que ele quis matar todos os diferentes. Mas diferente em tudo, né, Robson? Em tudo. É como eu falei, o cara é tão burro que ele não entende. Nazismo. O que significa essa sigla? Nazismo. Significa nacional socialismo. E o que o nacional socialismo defende? É que deveria existir um socialismo mundial, mas sem fronteiras. Ou seja, o Hitler, o que ele queria de fato era conquistar todo mundo que ele pudesse e transformar numa nação só socialista. Nacional socialismo. Todo mundo socialista, mas todo mundo da nação alemã. Todo mundo ariano. É o nacional socialismo, meu irmão. Vai estudar, vai procurar saber o que é nacional socialismo. E isso era diferente do que os outros países comunistas defendiam. Você pega ali, por exemplo, a Internacional Comunista, criada por Lenin em 1919. Já era o oposto. Internacional Comunista, o que a Internacional Comunista defendia? Existiria um comunismo mundial, mas respeitando as fronteiras. Aí acontecia a parceria entre União Soviética, China de Mao Tse-tung e por aí afora. União Soviética e Cuba. Quem não sabe da parceria União Soviética e Cuba? Por quê? Porque um era nacional socialismo, o outro era internacional comunista. Por isso que era a União das Repúblicas, né? O soviético era a União de Repúblicas Socialistas, né? Por isso que falava. Burro esse cara aqui é burro demais, cara. Precisa voltar para a escola. Enquanto o socialismo luta para acabar com desigualdade entre classes, o nazismo ele queria reforçar uma sociedade rigidamente dividida, onde uns nasceriam para...
Tá totalmente errado, cara. Está totalmente errado. Os dois regimes queriam igualdade, os dois. Só que um era igualdade da miséria, que é o que tem em Cuba, uma igualdade social. Exatamente. Você pega... O outro era igualdade social e racial. A única diferença é que o outro era igualdade social e racial. Ou seja, né, um não estava muito ligando se o cara era loirinho ou o cara era moreninho, não. Contanto que tivesse uma igualdade social, para eles estava beleza. O outro era igualdade social e racial. Uma coisa ali, por exemplo, uma peculiaridade do comunismo da União Soviética. Eles não queriam religião ali. Exatamente. É o caso de Holodomor, porque eles viam a religião católica como um empecilho, uma resistência. Então, qual que era a unidade que eles queriam? Todo mundo igual. Todo mundo ateu. Todo mundo não católico. Sem Você pega na China a mesma coisa. Mao Tse Tung, ele odiava aquilo que ele chamava de intelectualismo. Mao Tse Tung, ele mandava para o paredão e matava pessoas que usavam óculos. Ele queimou, ele empilhava livros e queimava livros, porque ele era contra intelectualidade e os intelectuais. Era pena de morte para quem usava óculos na China de Mao Tse Tung. Não sei se sabia dessa. Então, esse é o tipo de igualdade que eles queriam. Eles queriam, sabe, igualdade assim, ó, todo mundo proibido de ser católico, todo mundo proibido de usar óculos. Hitler, a mesma coisa, ele queria igualdade. Ó, todo mundo aqui proibido de ser judeu, proibido de ser cigano, proibido de ser católico, proibido de ser, ter alguma deficiência física. Todos querem igualdade, cada um ao seu modo. Desde quando a direita prega isso, cara? Desde quando a direita prega esse tipo de coisa? Aí a direita, Robson, é até criticada porque a direita prega que as pessoas têm que alcançar, né, os seus bens através dos seus méritos, e que se alguém é pobre, o outro ganhou dinheiro, ficou rico, sabe? Se ele ganhou dinheiro trabalhando, foi pelos méritos. É isso que a direita prega. A direita até fala, ninguém é igual ao outro. Tem gente que tem mais capacidade mesmo do que o outro. É normal isso daí. A direita prega. Desde quando a direita prega isso que você está falando, cara? Você tá doido da cabeça, cara. Tá louco. Só pode. Teve um regime que procurou mais igualdade de classe do que o nazismo. Procurou tanta igualdade que todo mundo que era diferente mandava para a morte. Não, se você tem opinião diferente, vai para o paredão. Se você tem uma religião diferente, paredão. Entendeu? Isso que por isso que fala comum. Tem que ser todo mundo igualzinho, né? O Hitler só acrescentou algo a mais nisso, Robson, que ele queria que todo mundo fosse ariano. Só acrescentou algo a mais dessa visão. Que ele queria que todo mundo fosse ariano. Ariano. Pronto. Ele só acrescentou algo a mais. Mandar e outros para serem explorados ou exterminados. Então, dizer que nazismo e socialismo são parecidos é ignorar o fato de que um defende a união entre os povos e o outro baseia tudo no ódio e na segregação. Cara, é o que o Robson falou aqui, velho. A diferença do comunismo russo com o socialismo da Alemanha é que um não queria fronteiras, queria todo mundo igual numa nação só. O comunismo da União Soviética queria uma união de repúblicas, todas soviéticas. Porém, quem fazia parte da República da União Soviética, por exemplo, a Lituânia, Robson, eles não podiam mais cantar o próprio hino. Tinha que cantar o hino da Internacional Socialista. Eles não podiam ensinar a língua lituânia mais nas escolas. Tinha que ensinar o russo. Você entendeu ou não? De qualquer forma, tinha que se manter igualzinho. A única coisa que o cara fazia parte da Lituânia, que era parte da União Soviética. Só isso, mais nada. Eu vou pegar a última fala dele aqui, ó. Baseia tudo no ódio e na segregação. Peraí. Então, dizer que nazismo e socialismo são parecidos é ignorar o fato de que um defende a união entre os povos e o outro baseia tudo no ódio e na segregação. O que ele está dizendo é que comunismo, nazismo, defende o paz, o amor, a paz, o amor, isso aqui, ele defende isso aqui, ó. A Alice no País das Maravilhas. Vocês já ouviram o que ele falou? Enquanto o nazismo defendia o ódio, o socialismo defendia o amor. Os números ali dão conta de que Hitler matou ali, no campo de concentração, ali tudo, ao todo, né? Cerca de 20 milhões de pessoas.
6 milhões de judeus, e se for contar entre ciganos, negros, deficientes, católicos, aí sobe para uns 20 milhões. 20 milhões. O regime que ele disse que pregava o ódio matou 20 milhões. E, de fato, pregava o ódio mesmo e foi uma desgraça. Beleza? Agora, vamos ver o regime que ele disse que pregava o amor, a união entre os povos? E aqui eu vou mostrar para vocês o quê? Comunista matando gente do próprio povo. Isso aqui, esses números que eu vou mostrar para vocês, não são números de guerra. Não é o número de uma guerra. Não, é o número de um governo matando, executando gente do próprio povo. Né? Tá lá no Livro Negro do Comunismo, página 7 e 8. O autor fala assim, isso aqui são dados oficiais. E o autor mais para frente vai dizer que os dados não oficiais pode chegar até ao dobro disso aqui. Ok, eu vou tirar um pouquinho o QR Code aqui para eu conseguir ler, tá? Olha lá. Está lá no livro, ó, documentado, fonte primária, tá? E não é pseudagem. Contudo, podemos estabelecer os números de um primeiro balanço que pretende ser somente uma aproximação mínima e que necessitaria ainda de uma maior precisão, mas que, de acordo com as estimativas pessoais, dá uma dimensão da grandeza e permite sentir a gravidade do assunto. Então, os historiadores, jornalistas que escreveram o livro lá, né, que tiveram acesso aos arquivos secretos da KGB, depois da queda do Muro de Berlim, eles colocaram aqui, União Soviética, 20 milhões de mortos. O pessoal fala muito dos campos de concentração, mas campos de concentração eles foram inspirados no quê? Nos Gulag. Gulag da União Soviética. Campo de concentração na Sibéria, onde os soviéticos mandavam os inimigos. Aí Hitler olhou aquilo lá e falou, ó, que legal, cara. É isso aí que eu vou fazer aqui também, cara. Ai, que ideia boa, mano. É uma pena que aqui eu não tenho Sibéria, né? Porque na Sibéria é um frio de menos 40, menos 60, a pessoa morria rapidinho. Não dava tanta despesa. O Hitler apenas falou isso, ó, é uma pena porque aqui vai demorar um pouco mais para morrer, né? Vai ter que morrer de fome, desnutrição. Aí na Sibéria não, morre de frio, aí um mês aí já tá morto. Aí o Hitler pegou e falou, não, vou importar essa ideia, muito obrigado, viu? Na União Soviética, 20 milhões, ou seja, exatamente o mesmo número que Hitler matou. 20 milhões. E na China de Mao Tse Tung, 65 milhões. Mais de 3 vezes o que Hitler matou. Isso aqui, ateu, regime ateu. Tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso que eu estou falando, são regimes ateus. Para o ateu que gosta de fazer livezinha aí, falando quem matou mais, quem tem mais ódio, eu estou mostrando os números aqui de ateus. E não são números de guerra. É ateu perseguindo o próprio povo. Ateu perseguindo o próprio povo. No Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Isso aqui até a queda do Muro de Berlim. De lá para cá não se conta, né? Igual a Coreia do Norte de lá para cá matou muito. Então, União Soviética, 20 milhões. China, 65 milhões. Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Camboja, 2 milhões. E no leste europeu, 1 milhão. Na América Latina, 150 mil. Na África, 1 milhão e 700. No Afeganistão, 1 milhão e 500. E os movimentos comunistas, Movimento Comunista Internacional e Partido Comunistas fora do poder, mais 10 milhões de pessoas mortas. O total se aproxima da faixa de 100 milhões de pessoas. Quanto que é 100 milhões? Vou até botar aqui no chat aqui. 100. 1, 2, 3 mil. 1, 2, 3. Vai dar isso aqui, será? Acho que é isso aqui, né? Olha, isso aqui, eles mataram em 70 anos, 7 décadas. Cara, o que eles fizeram com o Afeganistão, cara? O Afeganistão era um país, sério, gente, antes do comunismo soviético, era um país maravilhoso, turístico, o Afeganistão, gente, tá? Com toda a precariedade que tinha, mas era um país maravilhoso. Quem não, gente, assista lá O Caçador de Pipa. Sério, assista, esse filme é maravilhoso, baseado no livro, né? O Caçador de Pipas, cara. Assista que você vai ver o que os soviéticos fizeram com o Afeganistão e largaram nas mãos dos islâmicos depois. Então aí, ó, carequinha,
Pois fala, explica isso aí, mostra religioso matando, tanto que ateu matou. Tudo isso aqui é ateu, ateu. Regime de governo ateu. Ou vai dizer que na China de Mao Tse Tung tinha religião também? Vai dizer que na China hoje tem religião, Robson. Na Coreia do Norte tem religião hoje, ô amigão? Tem alguém. Cara, meu Deus do céu, gente. O problema é que o ateu de hoje, Cris, ateu de hoje é limitado. Na maioria ali, na sua maioria, são burros. O que ateu hoje se dedica a estudar? Universo, o cosmos, as galáxias, cosmologia, astronomia. Eu quero saber que eu vi lá do Australopiteco. Os australopitecos. Aí eles estudam que os australopitecos evoluíram e transaram com os Homo sapiens, o Homo não sei o quê, aí chegou ao homem hoje. É isso que eles estudam. São burros. Eles não estudam a história. Cara, história recente. Eles ficam viajando, mano. O que me interessa saber dos universos, da estrela, do planeta? O que me interessa saber de Australopiteco? O que me interessa saber da história recente, para mim não repetir as mesmas besteiras que foi feito. É só pegar, Robson, vamos lá. Aqui não é passando pano para um país ou não, todo mundo tem defeito, todos têm seus problemas. O que parece mais com o regime nazista, gente? A Coreia do Norte, Cuba ou o próprio Estados Unidos? O que parece? Porque que eu saiba, tem cubano, cara, atravessando o mar a nado para chegar lá nos Estados Unidos. Não tem nenhum americano atravessando a nado para chegar no País das Maravilhas aí que o Robson está colocando aí atrás, lá em Cuba. Não tem. Você conhece algum americano que se jogou no mar, atravessou a nado para chegar lá em Cuba? Cara, que mundo que esses caras vivem, gente? O que se assemelha? A Coreia do Norte comunista ou os Estados Unidos? O que se assemelha com o regime nazista? Fala para mim. É só pegar. Meu Deus do céu. Tão óbvio, né, cara? Parece que a gente está ensinando aqui que a grama é verde. Agora, bora resolver de vez essa confusão com o nome do partido? E até agora só pseudagem dele. Não, olha essa explicação da questão do nome do partido. Fica vendo, Cris. Vamos lá. Muita gente vê a questão lá do nome, né? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E já vai pensar logo. Não falei? Tá aí a prova de que o nazismo era de esquerda. Mas a verdade é que esse nome foi marketing político, galera. Entendam isso. Marketing político. Vou te explicar. Vamos lá, vamos ver a explicação aí. Não, só podia ser, cara. Só podia. Foi marketing. No começo. Ele só queria fazer um marketing político. Lá no começo, aí ele começa a explicar mais ou menos como conta a historinha aqui. No começo, era uma vez. O partido ele queria o quê? Atrair trabalhadores descontentes. Então, ele usou o termo socialista para parecer mais popular. O cara cria um partido e o que ele quer? Atrair os poderosos? Atrair gente com dinheiro? Não. Ele cria um partido e ele quer atrair os pobres. Mas, na prática, nunca teve compromisso real com o socialismo de verdade. Era só um jeitinho de conquistar apoio e de dar mais um ar revolucionário ao movimento, entende? Sei. Mano do céu, e tem mais. Velho. Mano do céu. Pegadinha do malandro. Vocês se filiaram no partido achando que era socialista, é? Pegadinha do malandro, não, a gente é tudo capitalista, liberal. Nem você acreditou nessa, carequinha. Fala a verdade, nem você acreditou nessa, né? Eu tô desprezando o cara, não, por esse careca, só tô colocando o seu nome dele, tá? Mas, eu também não sei. Por isso que eu estou chamando de carequinha. Mano? Caraca. Hitler e os líderes nazistas usavam esse nome também, tá? Para se diferenciar da direita tradicional na época, que era mais ligada à monarquia e à aristocracia. Mas que assim que ele chega... Que direita na época, cara. Sério, que direita na época. Esse cara tá doido da cabeça, velho. Que movimento de direita na época, cara. Esse cara tá louco da cabeça, gente. Pelo amor de Deus.
É igual falar, é igual falar que o Brasil já foi de direita alguma época não existe, cara. O primeiro movimento de direita tentou se criar aí, se corrompeu todo aí nos últimos 4 anos, cara. Nunca teve movimento de direita em lugar nenhum. Os caras tá doido da cabeça, velho. Chegaram ao poder, eles trataram de eliminar qualquer um dentro do partido que ainda tivesse ideia de socialismo, que levasse, né, essa ideia de socialismo a sério. Tá vendo a fonte aí? É essa aí. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Fonte dele, ó. Qual que é a fonte de onde ele tirou todas as informações que ele está passando? Olha lá. Cu do gato. Essa é a fonte dele, mano. Pronto, você queria ver a fonte, Cris? Tá aí, ó. Pronto, tá aí, tirou daí. Puta que pariu. Então foi uma pegadinha do malandro, Robson. Pegadinha do malandro. Tipo assim, botar uma plaquinha assim, ó. É almoço grátis. Aí o pessoal entra, tudo vai morrendo, tudo vai... Pegadinha do malandro. Vem aqui, vem. Outra teoria de conspiração que rola por aí é de que Hitler era socialista. Por quê? Porque ele controlava a economia. Espera aí. Só porque um governo interfere... Percebe que agora há pouco ele disse que não controlava e agora já diz que controla. Exatamente. na economia. Isso não faz dele socialista. O Estado nazista, ele intervinha, sim, principalmente para quê? Para fortalecer a indústria de guerra. Mas as empresas, elas continuavam privadas e lucrando muito alto. Principalmente, lógico, as que apoiavam o regime. Assim como a China. É igualzinho ao regime chinês. Rapaz, o cara está dizendo que... Igualzinho o regime de Lula. Lula, nos 16 anos, foi assim também, cara. Gente, o que o Lula fazia? A cara de pau, ele está querendo dizer que Hitler só controlava as empresas de guerra. Tá de brincadeira, né? Meu Deus. Tipo assim, ó, você trabalha com armamento e guerra? Não. Então você fica à vontade, faça do jeito que você quiser. Eu sou liberal. E você trabalha com armamento e guerra? Sim. Então eu vou controlar. Tá de brincadeira um cidadão desse. Mas meu ele Deus. traz uma fonte, né? Eu fico imaginando o Hitler liberando a indústria de alimento, de agricultura, sabe? De entretenimento. Você sabe qual que é a história da Fanta laranja ou não? A história da Fanta. Eu vou contar a historinha da Fanta laranja. A Fanta laranja, ela foi comprada pela Coca-Cola depois, mas foi uma empresa exatamente criada dentro do regime nazista, porque eles não permitiram que a Coca-Cola vendesse mais produtos dentro da Alemanha nazista. Eles criaram a Fanta, que na época não era laranja, tá, gente? Ela era limonada, tá? Aí o Hitler, né, o regime nazista, que foi quem criou uma indústria, tá? Privada, tá? Mas foi o regime que controlava para não permitir mais a Coca-Cola dentro da Alemanha, tá? É lógico, depois da guerra a Coca foi lá e comprou a Fanta, modificou tal para ela, mas essa é a história da Fanta. Como que ele não controlava, Robson? O cara controlava até que você tinha que tomar nele. Eu fico imaginando o Hitler lá liberando todo mundo lá. Só vou controlar só quem fabrica coisa para guerra. O resto eu vou deixar rolar. Tá de brincadeira. E o povo duro que, sabe, esse povinho medíocre aí, ateu, ouve um negócio desse e acha que é uma coisa muito inteligente que ele tá falando. Nossa, né? Quanta sabedoria, e acredita. Chega a dar dó do povo desse, né? Quantos views tem essa live aí, Robson? Será? Sei lá, deve ter um monte. Você acha que o YouTube gosta disso? Quantos views tem uma live porcaria? É uma live porcaria, um vídeo, né? Não é nem lá, mas um vídeo porcaria desse daí. Como que é o nome do canal mesmo? Deixa eu entrar aqui. Tem uma plaquinha de YouTube ali, ó. Tem uma plaquinha do YouTube atrás dele ali. Qual que é o nome do canal dele mesmo? Se for esse que está na plaquinha, é Reflexões Contemporâneas. Deixa eu ver quanto tem esse vídeo de merda aí. Contemporâneas. Que vídeo de merda, gente. Sério mesmo, sério. Porque esse vídeo engana as pessoas, cara. Reflexões Contemporâneas. Cadê? Deixa eu ver. Venezuela, comuna, meu ovo. Cadê a picanha? Deixa eu ver aqui. Ué, cadê esse vídeo? Não é. A piseldagem. Cara, tem só 174 views, cara, pra falar a verdade.
Pô, cara, não, cara, não tem muitos views, não, mano. Ah, então é aquele tipo de canalzinho que cresce. Não, tem 24 mil inscritos só, não tem 100 mil, não. Por que tem essa Então plaquinha deve aí? ser. Plaquinha Sei lá, fake? Não, ele deve ter um canal secundário, então, sei lá. Eu nem sei, eu não conheço cidadão, não. Vou falar pra você que eu não conheço o canal dele, não. A maioria aqui é. Os vídeos dele tem. Que isso? Tem 167 views. Cara, não chega a 500 views os vídeos dele, cara. Caramba, hein? Ô, estamos ajudando o canal dele, então, cara. Olha. Rapaz, é aquele canal que cresce pagando. Só pode, cara. Mas será que ele tem um outro canal, não? Não sei, viu, cara? Porque. Sei lá, estranho. Até fiquei curioso agora, hein? Essa plaquinha do quê? De 10 mil inscritos? Não tem plaquinha de 10 mil, cara? Não sabia disso. Sei lá, e plaquinha preta ainda. Geralmente as plaquinhas tudo prateadinha, né? Sei lá, não sei não. Fiquei na dúvida agora. É plaquinha fake, será, mano? Não sei não, hein? Sei não, hein, Cris? Será que a plaquinha fake? Meu Deus. Desculpa aí, mas. É bem Sei lá, ficou estranho. diferente do socialismo real, onde os meios de produção seriam controlados por quem, Adriano? Por quem? Pelos trabalhadores. Que trabalhador, cara? Mano, você de onde tirou essa ideia, velho? Sério, cara? Que trabalhador que ia comandar? Eu fico imaginando um país assim, onde os trabalhadores controlam o meio de produção e não tem dono, não tem empresário, não tem gerente, não tem presidente de empresa. Só se for aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui é desse jeito. Aqui é exatamente desse jeito que ele está falando aqui. Alice no País das Maravilhas. Lá na Coreia do Norte, os trabalhadores que é uma utopia, né? Não, ele vai dizer que lá não é comunista por causa disso. Os trabalhadores não comandam. Ah, tá. Então Cuba também não é comunista. Não, eu já vi muito comunista falando isso. Não, comunismo de verdade nunca foi implantado. Nunca existiu. É sempre para depois, né? É para depois. O dia depois de amanhã. É sempre um dia depois. É igual a volta de Cristo, é sempre um dia depois de amanhã. É. A besta, o anticristo, é todo um dia depois de amanhã. Rapaz, tá feio. Então, para fechar, vamos lá. Para você nunca mais esquecer, tá? Bora recapitular. O que a gente viu até aqui? Para ficar bastante claro para esse povo que defende essa pseudagem vagabunda. Primeiro, o nazismo nunca foi de esquerda, tá? Ele era anticomunista, defendia o nacionalismo extremo, mantinha a propriedade privada e se aliou a grandes empresários. Ou seja, ele tinha muito mais a ver com regimes autoritários de direita do que com qualquer ideia de esquerda, de socialismo. Tá, qual o regime socialista que não é nacionalista exatamente? Cara, não existe. Por quê? Porque é o Estado quem comanda, é quem controla a população. Então, você pode até tirar nacionalista, patriota, qualquer coisa. Não deixa de ser centralização de poder no Estado, cara. Então, vai lá na União Soviética, Robson. Se o cara falava assim, eu não sou mais soviético. O cara morria, velho. Morria. Eu não faço mais parte da União Soviética. Eu vou pegar a bandeirinha, sabe aquela bandeirinha lá com o martelo? Rasgar. O cara é pro paredão, filho. É que eu falei, ele não sabe, ele não faz a mínima ideia do que é o nacionalsocialismo. É burro pra caralho. Aí tem esse livro que Mein Kampf, que significa meu trabalho, se eu não me engano, né? Escrito por Hitler em 1924. Minha luta, na verdade. Ele, de fato, ele prega o ódio ao marxismo. Ele não gostava de marxismo, ele não gostava de Karl Marx, né? Talvez porque Karl Marx talvez seja de uma família de judeu, né? Enfim, não sei porquê, mas ele não gostava, isso é fato. Mas como eu falei, socialismo e comunismo não tem necessariamente a ver com Karl Marx. Isso aí o cara aqui eu acho que não sabe. Mas nesse mesmo livro ele prega o ódio, né, à democracia liberal. Nesse livro aqui ele é totalmente contra, ele fala contra o liberalismo. Como que a pessoa dessa de direita? E ele prega o antissemitismo. Onde você vê o antissemitismo sendo pregado hoje, Cris? Por exemplo, aqui no Brasil. Quem defende... Pega no Brasil aqui, ó, o tipo de pessoa que defende os palestinos, a Palestina, e o tipo de pessoa que defende os judeus.
Bom, eu posso garantir para você que lá da esquerda ninguém defende o judaísmo, os judeus, nada. Então, quem que é antissemita aqui no Brasil? Quem que se caracteriza como antissemita aqui no Brasil? A esquerda. Sempre foi, a esquerda. Então, o cara... E é isso que o Hitler pregava. Ele ligava o liberalismo ao internacionalismo. Ou seja, de acordo com ele, liberalismo pregava o livre comércio, né? Que a gente chama livre comércio. Comércio entre as nações. Totalmente oposto ao nacionalismo. Nacionalismo é totalmente oposto ao liberalismo. E isso que ele fala nesse livro aqui. Ele viu o cristianismo como algo que produzia a fraqueza e submissão. E ele considerava isso incompatível com os valores nacionalistas. Ou seja, ele viu o cristianismo ali como algo, principalmente o catolicismo. Porque entre os protestantes, teve protestante que apoiou ele, e ele passou a mão na cabeça, e teve uma ala protestante que foi contra, e também foi perseguida. Né? Mas entre o catolicismo ali, todos foram perseguidos. E sem falar, para finalizar, o conceito de raças, né? Quem que influenciou ele, será, no que diz respeito a isso? Nem vou falar, cara, nem vou citar. Quem que pregava, né, a evolução da raça alemã? Quem que prega o tal de australopitecos e raças e não sei o quê? Eu sou o cara, que para mim nem existe esse negócio de raça, no que diz respeito ao ser humano. Para mim é uma raça só, é a raça humana e ponto final. Mas quem é que prega que existem raças? A raça negra, a raça ariana, a raça feminina, a raça masculina, a raça indígena. Quem que prega a diferença de raças? É direita ou esquerda? A outra é superior à esquerda, cara. Eu não vejo. Cara, só para você ter uma ideia, gente, eu trabalho com o rapaz que trabalha comigo à noite, cara. O cara é negão da cor mesmo, Robson. Mano, o cara fala português, inglês, alemão e francês, cara. Eu não preciso falar mais nada, né, mano? O cara o cara, sabe? Qualquer outra pessoa ali que trabalha comigo não tem a qualidade que o cara trabalha, que o cara tem, entendeu? Para mim, eu não vejo por isso, eu vejo a qualidade da pessoa que tem capacidade. Agora, quem vê isso daí que não, sabe? Robson, que negócio ali. Não, aquele ali, como que eles falam, Robson? Minorias, né? Ah, que são minorias, que não sei o que é isso. É a esquerda que vê desse jeito. Eu não vejo ninguém com minoria. Rapaz, 170 visualizações nessa porcaria. Se bobear, a gente tá dando ibope para ele. Rapaz, eu nem tinha visto. Se eu soubesse, nem tinha ignorado esse cidadão.